Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. O impacto económico das políticas públicas no desporto e as reformas estruturais para este setor são pontos primordiais para a Confederação do Desporto de Portugal. Para nos falar deste tema, temos precisamente o presidente da Confederação, Daniel Monteiro, a quem agradeço a sua presença neste jogo económico. Daniel, olá, mais uma vez bem-vindo a este programa. E Bom começava dia, muito obrigado pelo convite. por lhe pedir para enumerar algumas destas medidas. Sei que entre elas está aqui a redução do IVA nos bilhetes para os eventos esportivos, também questões ligadas ao IRS na saúde. Gostava que me enumerasse aqui mais algumas e quais é que considera ser as mais primordiais no imediato para o desporto nacional. Antes de mais, agradecer o convite, e dizer que ao longo do último ano, ao longo de 2025, a Confederação do Desporto de Portugal apresentou ao Governo e aos partidos políticos várias propostas de âmbito fiscal e de âmbito económico, com impacto direto no dia a dia do desporto português. Começámos em abril de 2025 com a apresentação da revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online. Esclarecer que o jogo e as apostas online está regulado em Portugal desde 2015 e que, neste momento, 4 federações desportivas, praticamente, têm os 100%, ou perto disso, 90% e muitos por cento, das receitas do jogo e das apostas online. Portanto, a percentagem do imposto que reverte para o desporto, uns tais 37,5% da percentagem do imposto que reverte para o desporto, reverte para a federação que tutela a modalidade em que é feita a aposta desportiva. O que acontece que a grande esmagadora, ou esmagadora maioria das federações esportivas recebem verbas muito pouco expressivas ou simplesmente não recebem, uma vez que as suas modalidades não têm expressão comercial ou índole comercial, apesar de terem uma forte componente social no nosso país, como é o caso do atletismo, da natação, da ginástica, entre outras. E aquilo que nós propusemos é que seja criado um fundo de desenvolvimento desportivo de 7,5% para que todas as outras federações esportivas que não recebem se possam candidatar com programas de desenvolvimento desportivo, com programas de ambição para o desporto nacional, para o desenvolvimento das nossas modalidades. Explicar também e esclarecer também que, neste momento, o legislador, em 2015, quando regulou o jogo online, criou o Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo dentro do Turismo de Portugal para regular, fiscalizar e inspecionar o jogo online e fez uma previsão de receita para que esse serviço de regulação fosse custeado diretamente pelas receitas do jogo e fez uma previsão de 25% do imposto. O que acontece é que o mercado cresceu tanto que, neste momento, o Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo custa ao Turismo de Portugal cerca de 7 milhões e qualquer coisa, e a receita por via do jogo está na ordem dos 41 milhões de euros. Portanto, é justo dizer que o desporto está a financiar o Turismo de Portugal em mais de 34 milhões de euros. E nós, obviamente, entendemos a importância que o turismo tem do ponto de vista económico para o nosso país e dizer também que o Turismo de Portugal também tem feito investimentos no desporto português, ainda assim, eventos esportivos em que se valoriza a marca Portugal e há interesse em valorizar a marca Portugal e o turismo português, mas entendemos que é fundamental que parte desta receita, ou que haja aqui um reajuste da receita do jogo online, para que o desporto possa também ter capacidade de se desenvolver. Portanto, esta foi uma das propostas que está neste momento a ser estudada por parte do Governo, segundo encontro e segundo a audiência que tivemos com a senhora Ministra na passada semana, e portanto esse é um ponto que também para nós merece destaque. Depois, mais tarde, no final do ano, apresentámos um pacote de reforma fiscal para o desporto. Entendemos que era fundamental equiparar o desporto à cultura, através do IVA dos espetáculos desportivos, dizer que o IVA no desporto já foi de 6%, já foi um IVA reduzido, até 2013, depois no período da Troika, quer o desporto, quer a cultura, perderam, digamos assim, essa benesse, esse regime de exceção. Acontece que mais tarde a cultura recuperou, no pós-Troika, recuperou esse regime de exceção e o desporto não recuperou esse regime.
Para além disso, também ao nível daquilo que é a isenção de IRC nas entidades desportivas sem fins lucrativos, à semelhança daquilo que acontece com as entidades culturais sem fins lucrativos. Portanto, existir esta isenção de IRC para este tipo de entidades. Para além disso, a equiparação do mecenato desportivo ao mecenato cultural, que a senhora Ministra anunciou recentemente que pretendia rever o regime do mecenato cultural, mas não tendo referido o mecenato desportivo, também nós próprios, na última audiência, na semana passada, como disse que tivemos com a própria Ministra, fizemos questão de colocar esse tema em cima da mesa e a própria Ministra deu o compromisso e fez a promessa de rever também o regime do mecenato desportivo em 2026 e equipará-lo ao mecenato cultural. Portanto, é algo que a nós nos agrada particularmente, uma vez que era uma proposta das federações desportivas que a apresentámos também recentemente ao Governo e aos partidos políticos. Mas esse pacote de reforma fiscal também tinha aqui outros aspectos importantes, nomeadamente uma espécie de um IRS jovem nos primeiros anos do pós-carreira dos atletas, a possibilidade de deduzir despesas da prática desportiva em sede IRS, nomeadamente no âmbito da saúde, uma vez que a prática desportiva tem efeitos e tem impactos na saúde pública e tem impactos diretos na saúde dos portugueses a médio e a longo prazo. E também colocámos em cima da mesa aquilo que são os custos de policiamento, criar uma espécie de um regime de exceção para os eventos de interesse público, para campeonatos nacionais e grandes eventos esportivos em Portugal. Estamos neste momento, o país tem neste momento a volta ao Algarve em bicicleta, só para se ter uma noção, os custos de policiamento neste tipo de eventos desportivos, estamos a falar de quase 40% a 50% dos custos totais da competição. Portanto, isto para um organizador e para uma federação desportiva é uma espécie de dor de cabeça diária em equilibrar as contas para que as receitas consigam fazer face às despesas, sendo que as despesas são muitíssimo inflacionadas com custos diretos de policiamento que não são, ou seja, que não são decisão do próprio organizador, porque a decisão de ter mais ou menos agentes de segurança, mais ou menos policiamento, é uma decisão das próprias forças policiais. E, portanto, o organizador não tem praticamente voto na matéria. Portanto, tem, no fundo, que pagar a fatura que lhe apresentam. E esse é um custo muito relevante em várias competições desportivas e é um custo que tem um impacto muito significativo nas contas de vários eventos e nas contas de várias federações desportivas. Portanto, de uma forma muito geral, foram estas as últimas propostas que apresentámos. O nosso pacote de reforma fiscal tem 10 pontos, estes são apenas alguns deles, mas são propostas que apresentámos e estamos também a trabalhar com o Governo e com os partidos para que possam ver luz verde durante o ano 2026. Eu gostava de pegar aqui nesta questão da revisão do regime jurídico das apostas online e de financiar o setor em 13 milhões de euros, de criar este fundo de solidariedade lá está, para ter maior equidade entre as federações. Como é que papel e que feedback é que têm tido por parte das federações em relação a este aspecto, até porque, como disse no início, há esta disparidade entre o desporto e aquilo que são as receitas do turismo de Portugal, como estando o desporto a financiar o turismo de Portugal. Olha, da parte das federações foi um consenso completo, porque esta proposta foi consensualizada com todos os presidentes de federações esportivas. Portanto, quando muitas vezes fala que o desporto não está unido, que há divergências, a verdade é que em temas concretos o desporto está mais do que nunca unido e houve uma convergência completa em torno desta proposta e, portanto, foi consensualizada por todas as federações desportivas. Repito, todas as federações desportivas. Esta é a proposta de todas as federações desportivas que apresentámos ao Governo e aos partidos políticos. Recentemente, na discussão da especialidade do Orçamento do Estado, foi apresentada uma proposta de alteração à Lei do Orçamento do Estado que incluía esta proposta. O Parlamento não viabilizou a proposta, portanto, a proposta foi reprovada em sede de discussão da especialidade. O Governo tem agora a palavra, uma vez que o próprio regime jurídico está legislado sob a forma de um decreto-lei e, portanto, compete ao Governo fazer a alteração desse decreto-lei. E a nossa expectativa é que isso venha a acontecer durante o ano 2026, porque é fundamental, se nós queremos ter um desporto desenvolvido, se nós queremos ter federações competitivas, darmos um boost
de capacidade de investimento para que as federações possam investir no desenvolvimento dessas modalidades. Deixe-me dizer-lhe só mais uma coisa que me parece Sim. fundamental. Se compararmos a realidade das federações desportivas à data de hoje, face a 96 ou 1997, as federações esportivas têm hoje menos poder de compra, têm hoje menos dinheiro real, com o impacto da inflação considerado, do que tinham há 30 anos atrás. Isto significa, se olharmos à realidade esportiva, com mais competições internacionais, mais campeonatos da Europa, mais campeonatos do mundo, quer nos escalões sénior, quer nos escalões de formação, quer também no desporto feminino, que há 20 ou 30 anos não tinha o desenvolvimento que tem hoje, significa que as federações hoje têm mais necessidades de financiamento, mais necessidades de obter receitas para fazer face às despesas obrigatórias, diríamos nós, que têm hoje. Portanto, se para o investimento nas participações das seleções nacionais esse investimento é necessário, o que dizer então do investimento no desenvolvimento das modalidades? Porque se olharmos à realidade, um orçamento anual de uma federação, uma parte vai para seleções nacionais e alto rendimento, e aqui participações internacionais, mas não podemos descurar toda a parte do desenvolvimento. A detecção de talentos, a ligação do desporto praticado na federação ao desporto praticado na escola, a organização das competições nacionais e o desenvolvimento dos quadros competitivos, os incentivos aos clubes para que tenhamos mais clubes a participar nas respectivas competições regionais e nacionais. Portanto, todo este trabalho de investimento que envolve uma determinada modalidade é fundamental. E, portanto, se é fundamental esse investimento, então o Estado tem que dizer presente. Se quer ter uma sociedade ativa, uma sociedade desportivamente ativa, é fundamental que se diga sim e então que, pelo menos, canalize uma parte das receitas provenientes dos jogos e das apostas online para o desenvolvimento destas modalidades. É isso que estamos a propor. Até porque depois vemos muitas vezes, nomeadamente quando há grandes competições, como agora os Jogos Olímpicos de Inverno, no caso de Portugal não tem muita expressão, mas os Jogos Olímpicos tradicionais, vemos muitas vezes as críticas aos atletas ou porque não conquistam medalhas, ou porque fazem provas mais abaixo do que aquilo que seriam as expectativas, ou seja, exigem-se mundos e fundos quando depois nós sabemos que por trás, lá está, não há esses fundos, não há esse investimento para dar uma maior competitividade e melhores condições aos atletas para depois poderem ter melhores prestações lá fora. Eu devo também dizer o seguinte: é que neste ciclo olímpico para 2028, comparativamente com o ciclo, por exemplo, de 2024, passaram 24 anos, o financiamento ou o investimento público no projeto olímpico e paralímpico mais do que duplicou. Portanto, também quando se fala naquilo que é o investimento no desporto, devemos considerar o investimento no projeto olímpico e paralímpico. Claro que sim, que é muito importante, e ainda bem que houve este reforço significativo. Hoje os nossos melhores atletas têm condições financeiras e têm condições ao nível da sua estabilidade financeira que lhe permitem competir com os melhores atletas da Europa e do mundo. Mas é necessário perceber como é que se chega até ao projeto olímpico e paralímpico. Se nós canalizarmos todo o investimento para o topo e desinvestirmos em todo o processo de desenvolvimento, dentro de poucos anos teremos capacidade de investir no topo, mas não teremos atletas no topo para direcionar esse investimento. Exato. Portanto, o investimento tem que ser um investimento estrutural e tem que ser articulado com todas as fases do desenvolvimento esportivo. Temos que investir nos clubes para que sejam mais profissionais, para que tenham melhores treinadores, para que tenham melhores equipas multidisciplinares de apoio aos atletas. Temos que investir também nos próprios atletas nesta fase, entre a fase em que se detectam os talentos e a fase até chegar ao projeto olímpico e paralímpico, para que estes atletas não se percam no meio e acabem por abandonar. Tem que se investir para que eles compitam em competições internacionais para terem rankings, muitas das vezes, para atingirem marcas, para conseguirem estar dentro da elite e elevarem também os seus próprios níveis de competitividade internacional. Portanto, é preciso investir nas próprias organizações e competições nacionais para que tenhamos maior competitividade interna no nosso país e daí, com uma base mais alargada, conseguimos que os melhores atletas sejam cada vez melhores através da competitividade interna nacional no nosso país. E, portanto, todo este caminho que é necessário percorrer para chegar ao topo
carece claramente de investimento. E quando esse investimento falta em todo este processo, significa que quando olhamos para a realidade do topo, é uma realidade em que temos uma pirâmide invertida, em que devíamos ter Exato. uma base alargada e estreitar-se à medida que chegamos ao topo, porque é a tendência natural, é um jogo de probabilidades. Se tivermos mais atletas a praticar, a probabilidade aí termos melhores atletas é obviamente maior, e a realidade é que nós temos uma base curta. E com uma base curta, a probabilidade de termos melhores atletas no topo é mais reduzida. Gostava de voltar aqui atrás à questão dos bilhetes. Nós vemos que em Portugal, por exemplo, os clubes, os três grandes, estipularam recentemente um preço fixo de bilhete para o clube que joga fora, ou seja, o clube que vai visitar o campo adversário, mas depois nos clubes pequenos vemos que isso não acontece, ou seja, quando há jogos entre equipas mais pequenas há um valor de bilhetes, mas depois quando esse clube pequeno recebe um clube grande, há sempre aqui uma maior inflacionamento do preço do bilhete. Mais do que esta redução do IVA, era importante também que as federações, e neste caso a Liga, estabelecesse aqui um valor padrão, ou seja, um limite, até para depois, para que esse IVA não se fizesse assim sentir em termos do valor do bilhete em si. Eu diria que isto tem que existir sempre um equilíbrio, porque à escala, os clubes profissionais mais pequenos também têm as suas dificuldades de financiamento ou têm as suas dificuldades de obter receitas para fazer face às despesas de serem competitivos num campeonato nacional. E, à escala, obviamente. Estamos a falar à Claro, escala do futebol profissional. E, portanto, é natural que esses clubes tentem obter receitas extraordinárias por via desses jogos com os ditos grandes, e não só com os ditos grandes, mas também com as outras equipas. Eu diria que tem que existir aqui um equilíbrio na proteção do espetáculo, no sentido do próprio adepto poder aceder a este tipo de competições e poder aceder e frequentar estes espetáculos esportivos a custos razoáveis para a realidade nacional, mas tem que existir esse equilíbrio também com aquilo que é a realidade dos clubes para termos um futebol mais competitivo, porque caso contrário teremos um futebol cada vez mais desnivelado entre três clubes e os restantes. E isso não só não fortalece o futebol português, como também não fortalece a competitividade nacional que se pretende para qualquer competição. Se tivermos uma maior competitividade da nossa competição, temos um produto mais atrativo, o produto também pode ser vendável de uma outra forma lá fora, é mais apetecível de consumir por parte dos espectadores. E, portanto, também temos que pensar no setor, ou no caso em particular que estamos a falar do futebol profissional, numa lógica de indústria global e não numa indústria em que três clubes esmagam os restantes. E, exato. portanto, nesse ponto de vista, o equilíbrio tem sempre que existir entre aquilo que é a competitividade dos clubes, a competitividade da competição e aquilo que é também a razoabilidade para que um adepto possa aceder ao futebol. Daniel, temos aqui já menos de 2 minutos para a nossa conversa, mas gostava de lhe fazer ainda uma última questão que tem a ver com todas as tempestades que assolaram o país nas últimas semanas e que danificaram, além de habitações e autoestradas, também infraestruturas desportivas. Gostava de saber o que é que a Confederação do Desporto tem feito neste sentido, não só de apoiar, mas também em termos de receptividade, que papel é que têm tido nestes últimos dias? Olha, neste momento estamos ainda numa fase de avaliação e de perceber quais foram os danos reais nas infraestruturas esportivas nos municípios afetados. Portanto, junto dos clubes, junto às autarquias, junto às associações e também das federações esportivas, estamos a perceber quais foram os danos causados nas infraestruturas. Junto do governo também já encetámos conversações no sentido de ser criado mais à frente, após esta avaliação, ser criado um fundo de recuperação, reabilitação de infraestruturas esportivas nestas regiões afetadas. Algumas infraestruturas foram mesmo destruídas na totalidade, portanto vai implicar um investimento certamente forte por parte do governo para recuperar o desporto e as infraestruturas nestas regiões, e nós próprios vamos dar um apoio técnico na eventualidade, que vai ser necessário, obviamente, a realização de candidaturas a fundos
para a recuperação das infraestruturas desportivas, nós vamos prestar esse apoio. Sabemos que vários clubes têm dificuldades do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista técnico, na preparação muitas das vezes destas candidaturas, e aquilo que vamos fazer é prestar esse apoio, disponibilizando recursos e disponibilizando a nossa plataforma de apoio aos nossos clubes, para que essas candidaturas possam ter a qualidade e possam ter corresponder àquilo que é a realidade. E após esse processo, obviamente, junto do governo, sensibilizar para que o dinheiro chegue o mais rapidamente possível aos clubes e isto seja distribuído o mais rapidamente possível, para que consigamos recuperar as infraestruturas desportivas também o mais rapidamente possível. Muito bem, Daniel Monteiro, agradeço mais uma vez a sua presença neste Jogo Económico e ficamos aqui com vários pontos que, sem dúvida, poderemos abordar novamente no futuro. Vamos ficar a aguardar para ver os próximos capítulos todas estas propostas que foram feitas pela Confederação e ver o que é que daí vem. Muito obrigado pelo convite. Já a seguir, na terceira parte do Jogo Económico, fique com as escolhas da semana.